Nós vamos agora conversar com o secretário de Governo Osmar Júnior. E eu vou até aproveitar para chamar o Elivaldo Barbosa, que já chegou aqui nos nossos estúdios, para essa conversa também com o secretário Osmar Júnior. Elivaldo, saber mais detalhes do decreto estadual. Correto. Boa tarde mais uma vez. Tarde. Secretário Osmar, vamos ver se eles nos escutam agora. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nádia. Estou escutando. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde aos telespectadores. A gente apresentou agora há pouco alguns trechos do decreto. Aí tem uma dúvida, porque no decreto que foi anunciado ontem, o comércio funcionaria nas ruas, nos bairros, até as 5 horas da tarde. E aí houve uma alteração para a permissão de funcionamento até as 7 horas da noite. Que tipo de comércio está incluído nesse novo horário de 7 horas da noite, secretário? Olha, essa foi uma mudança feita no sentido de autorizar as prefeituras que pudessem estabelecer horários diferenciados a depender da situação de cada região da cidade ou mesmo de todo o município. Aqui em Teresina nós temos particularidades na cidade sobre o funcionamento do comércio. Portanto, foi autorizado aos municípios que tratem essas particularidades, desde que a jornada completa, ou seja, o período completo de abertura do comércio, não ultrapasse a 9 horas. Assim, você pode ter na Zona Sudeste um horário, na Zona Leste outro horário, no Centro outro horário, a depender, evidentemente, da decisão da Prefeitura Municipal. Para essa flexibilização, houve assim um entendimento com a Prefeitura de Teresina, por exemplo, já que o comércio de Teresina é que tem essa complexidade de regiões diferentes e de estabelecimentos também? Ora, Elivaldo, o governador Wellington Dias, ele sempre, no exercício de função pública, ele busca o entendimento. E agora, durante a pandemia, mais ainda, porque nós temos que enfrentar um adversário muito perigoso, que é o vírus. Unindo forças não será fácil, não está sendo fácil. Se essas forças não estiverem unidas, nós vamos perder mais ainda. Então, com a Prefeitura de Teresina, com as demais prefeituras do estado do Piauí, tem buscado reunir-se com a sociedade organizada, seja da área dos empresários, dos trabalhadores, com instituições como as igrejas, todas elas, também buscando fora, principalmente o contato com o governo federal. Então, o entendimento ele é buscado a todo momento. Então, mudou da semana passada para cá, do último decreto, na verdade, secretário, para esse, que o último decreto foi a partir de uma quinta-feira. Esse decreto será a partir de uma sexta-feira, com um feriado que será antecipado. Esse feriado já foi definido? Ainda não foi definido. Nós tivemos reunião hoje de manhã. O governador ele ainda vai ter contatos na área das prefeituras municipais. Ele deve ter hoje conversa com o presidente da PPM. Também ele vai conversar com representantes do setor religioso e das igrejas. Então, ele buscará construir esse entendimento para que a partir daí se defina já da sexta-feira desta semana e possivelmente da semana seguinte. Experiência, secretário, da semana, do final de semana que passou, que na verdade começou na quinta-feira as medidas mais restritivas, o funcionamento menor, só setores essenciais, passou pela sexta, foi no sábado e terminou ontem. Já existe assim uma avaliação prévia, ainda que não definitiva, mas pelo menos uma avaliação prévia do efeito dessas medidas no distanciamento, no isolamento social no estado do Piauí? Olha, na quinta-feira, o Piauí ficou em primeiro lugar no Brasil em nível de isolamento. Se eu não estou enganado aqui, com 54%. Nos dias seguintes, ele ficou sempre entre os 4 estados com maior nível de isolamento do país. Portanto, as medidas estão surtindo efeito, a população está apoiando, os empresários estão apoiando. O secretário de Saúde, Florentino Neto, secretário Osmar, chegou a dizer que o Piauí não tem mais capacidade para instalação de leitos de UTI. É isso mesmo? Não tem mais como abrir leitos de UTI no nosso estado? Acabamos de mostrar que a situação de 13 hospitais, incluindo os hospitais regionais, praticamente todos do Piauí, que estão com 100% de ocupação de leitos de UTI.
Eu não entendi a pergunta. Secretário, o secretário Florentino Neto disse que não tem mais como abrir leitos de UTI aqui no nosso estado. Nós estamos com 13 hospitais, inclusive todos os hospitais regionais do estado, com o nível máximo de ocupação, 100% dos leitos de UTI. Existe alguma possibilidade do governo correr atrás de abrir mais leitos? Olha, a dificuldade para a abertura de leito está principalmente na equipe de profissionais, que nós temos uma limitação objetiva. Tem também a limitação de espaço e especialmente de medicamentos. Uma das preocupações centrais hoje do governador Wellington Dias, do secretário Florentino Neto e toda a sua equipe, é a garantia de medicamentos, de insumos para atender àqueles que estão internados. Portanto, nós não podemos imaginar que é possível abrir leitos, razão pela qual o ponto principal de toda a população é aderir ao distanciamento social, às políticas que estabelecem esse distanciamento. Isso é uma tarefa hoje da população brasileira, especialmente da população piauiense. A pandemia, secretário, chegou no país, de uma maneira geral, a um nível quase que insuportável. Por isso, os estados já estão decretando até 10 dias de feriados. O Piauí admite essa possibilidade aí, conjuntamente com outros estados, projeta um cenário de um lockdown nacional? Ora, as medidas, elas são tomadas de acordo com as necessidades. É evidente que, diante de um crescimento do número de contágios e, especialmente, do número de pessoas que precisam de internação, seja em leito clínico, seja em leito de UTI, medidas terão que ser tomadas. É por essa razão que o governador Wellington Dias tem apelado ao presidente da República, aos demais governadores, para que possamos fazer um pacto nacional, um pacto que tenha como centro estabelecimento de uma política nacional para o isolamento, seja aprofundada a política de vacinação, com ampliação da oferta de vacina e que seja também garantidos os insumos básicos para hospitais e clínicas. Essas são medidas que é difícil um governo tomar isoladamente. Ele, portanto, a tentativa de unificação, de ter uma política nacional, ela continua porque, nesse momento, o Brasil todo passa por essa fase extremamente crítica. Secretário, 28, ainda falando sobre o decreto, é domingo. E na próxima semana nós já temos a Semana Santa, né? Domingo já é domingo de Ramos e aí nós já teríamos o tradicional feriado santo aí da Semana Santa. Então, pelo que o senhor me disse no começo da entrevista, para mim e para o Elivaldo, existe até a possibilidade de pegar esse feriado e estender um pouco mais, além do que é previsto da Sexta-feira Santa? Está sob análise essa questão de estender mais ainda e dentro do período da Semana Santa se ter um período de isolamento social maior. Na semana passada, juntamente com o secretário Florentino Neto e o doutor e os médicos que compõem o COI, doutor Nascimento e doutor Vinícius Nascimento e doutor Alderico, nós tivemos uma reunião com o padre Tony Batista e estabeleceu-se que foi criado uma interlocução direta para se estabelecer um calendário de eventos na Semana Santa de forma que se respeite a tradição religiosa do nosso povo e ao mesmo tempo que se garanta uma política de isolamento social. Isso nós vamos fazer em comum acordo, o governador ele tem orientado nesse sentido, temos conversado também com as igrejas evangélicas, enfim, com todos os que compõem essa área importante da vida social, no sentido que o entendimento seja feito. Digo de antemão que há uma abertura muito grande para esse diálogo, há um entendimento no sentido de que precisamos garantir o isolamento social. Essas foram palavras que eu vi do padre Tony Batista, palavras também que eu vi de pastores, palavras que eu vi de lideranças dessa área das igrejas aqui no estado do Piauí.
Secretário Osmar Júnior, que é o secretário de governo do Estado do Piauí, muito obrigada por nos atender, tirando aqui as nossas dúvidas ainda sobre esse decreto, secretário. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Nádia. Uma boa tarde. Tá aí, Elivaldo. Então, a possibilidade de, na próxima semana, que é a semana religiosa do tradicional evento religioso, que com certeza esse ano, como a gente já mostrou aqui em Oeiras, já foi diferente, né? Na sexta-feira de Bom Jesus dos Passos, e será diferente também para todo mundo, com as limitações devidas, mas a possibilidade de termos, então, na próxima semana, esse decreto que está em vigor vence domingo, e no domingo o governador já deve trazer essas novas medidas. As novas medidas, né? Você antecipa, assim, né, Nádia? Provavelmente já a prorrogação do decreto das medidas, inclusive com essa facilidade que tem de reconhecer feriados que já existem, né? Uma semana Santa geralmente é uma semana mais calma, mais tranquila, então é possível que esse decreto, dependendo dos resultados que serão avaliados daqui para frente. Agora, exatamente para saber como será o resultado dessa semana agora, é fundamental, até pelo comportamento de cada pessoa, né, Nádia? Porque nós temos também que atentar para isso, cada um tem que fazer a sua parte. É muito fácil, às vezes, você reclamar do prefeito, reclamar do governo, xingar o Bolsonaro, não sei o que e tal, e não fazer a parte. Então, não é só bater no poder público, é preciso também que haja essa correspondência social. Aí sim nós teremos um resultado eficaz no combate à pandemia, que nesse momento de tanto sacrifício de vidas, de tanta apreensão, de tanto medo que a sociedade brasileira está passando. Esses sentimentos ali são inevitáveis, mas o sentimento de responsabilidade precisa ser maior, não é, Elivaldo? A responsabilidade que a gente precisa ter com a gente e com o próximo. Seja você indo para o seu trabalho e se protegendo da forma devida, mantendo todos os protocolos, ou seja, se você puder ficar em casa e manter o distanciamento social. E aí, não é se trancar dentro de casa, porque eu vou ficar eternamente trancado. Quanto mais tempo a gente ficar sem ter o contato com outras pessoas, mais rápido a gente sai desse quadro caótico, isso é fato, né? Então, por exemplo, o momento de receber amigos, não é o momento de receber amigos, de fazer festinhas, né? Mesmo com as pessoas da família, muitas pessoas já se preocupam, Elivaldo, em não reunir parentes próximos, justamente para preservar os grupos de risco, né? E preservar a própria saúde, já que a gente percebe que a Covid tem levado, inclusive, pessoas jovens e sem comorbidades. Então, realmente, o momento é de extrema responsabilidade. O sacrifício é grande, estamos um ano, exatamente há um ano, a gente esperava que o sacrifício foi em 2020, agora a situação vai ficar bem melhor e não ficou. Ainda não, mas vai ficar. Tomara, com certeza. E vamos ter fé e agir, né? Porque ter fé a gente tem, mas a gente também tem que agir, dar uma forcinha para Deus. Até daqui a pouco, né? Até mais tarde, Você volta para a gente conversar com o senador Ciro Nogueira daqui a pouquinho aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo.